Como sempre, né, amados, uma saudade imensa dos irmãos, apesar de todo vergonha de estar fazendo esse ao vivo. Eu achei que foi melhor. Eu achei que ficou melhor assim, os irmãos participam e falam, então fica bem mais legal. Achei sem comparações do que aquele vídeo estático, né? Então a gente, enquanto Deus permitir, nós vamos fazendo assim, né? Dessa forma, ao vivo, né? Então eu estou feliz dos irmãos estar conosco aí nessa empreitada. Deus tem dado misericórdia aí, já estamos aí no quinto, né? No quinto episódio aí dessa série de estudos, né? Que bacana. Então nós falamos, amados, primeiro sobre Adão, foi bem legal, sobre Eva, né? Nossa, como eles conseguiram encontrar um caos dentro do Éden, né? O ser humano é uma coisa impressionante, conseguiu encontrar um caos, se deixou levar. Depois nós falamos sobre Abraão, chamado, né, tremendo, santidade, né, entrega, fé, obediência, foi muito bacana. Falamos sobre Jacó, né? Na verdade nós íamos falar sobre Jacó, aí falei sobre Isaac, né? E todo aquele tumulto ali familiar, e falamos sobre Jacó. E hoje a minha ideia, amados, era falar sobre passar lá para Davi, né? E dizer como Davi andou sobre propósito e como Esaú não andou sobre propósito. E tem muitas coisas legais que eu queria falar sobre Esaú. Mas assim, desde terça-feira passada que a história de José não sai da minha mente para compartilhar com os irmãos. E eu não entendi por que eu deveria falar sobre José. Meu cronograma não era falar sobre José. E essa semana, amados, foi uma semana bem difícil assim para mim. Ontem eu cheguei em casa assim bem reflexivo, bem chateado, né? Conversando com a minha esposa e tal. E é bom estar lendo a Bíblia, amados, que Deus é tão tremendo que essa semana foi uma semana bem difícil. Eu estava lendo o quê? Jó. Amados, amados, foi tremenda a leitura de Jó. Para cumprir o cronograma eu tive que ler Jó em 2 dias praticamente. E Deus falou comigo de uma forma tremenda. Então, sem mais delongas, nós vamos falar sobre José hoje, amém? José é um dos filhos de Jacó. No caso, até onde nós vamos estar na história, ele é o filho mais novo de Jacó. Depois ele vai ter outro filho, que é o Benjamim. Mas até o momento, o caçula é José. E José é o filho, não só o filho da velhice de Jacó, mas ele também é o filho da esposa amada, né? Da esposa que ele trabalhou 14 anos para ter, né? Então ele trabalhou 7 anos para ter Lia, trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. E Raquel era estéril, como a gente falou, né? As 3 mulheres eram estéreis. E aí, então, José é o único filho de Raquel. Quando Deus abre a sua madre, ela tem José. Então, amados, o contexto que nós vamos falar hoje, o contexto familiar, ele já começa com um caos familiar. Qual é esse caos familiar? Nós temos uma família com 4 esposas, Lia, Raquel e as 2 servas. Nós temos até o momento 11 filhos e o pai tem uma preferência explícita pelo filho mais novo, até o momento, que é José. E eu quero ler com vocês Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 3, fala bem assim: Ora, Israel, né? No caso Israel, porque Jacó teve o nome mudado, né? Nós vimos isso, ele lutou com o anjo do Senhor e teve o nome mudado de Jacó para Israel. Então, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. Então, amados, José era o caçulinha, né? José era o queridinho do papai. Então, nossa história começa assim.
E aí, amados, no meio de todo, os irmãos de José começaram a ficar muito chateados com essa história. Se você ler no versículo 4, diz assim: e quando seus irmãos viram que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram. Então, realmente aqui nós temos um caos familiar. Uma administração não muito boa de uma casa, onde é que você tem filhos odiando o filho mais novo por causa do amor do pai. Mas aí, amados, Deus entra nessa história e Deus revela para José um sonho. E ele revela um sonho onde é que, neste sonho, todos se dobravam diante dele. Amados, numa casa onde é que já tinha preferência, numa casa onde os irmãos já o odiavam, ele tem um sonho e compartilha com os irmãos este sonho. E se você olhar no versículo 9, ele foi e teve um outro sonho. Nesse segundo sonho, todos os astros se dobravam diante dele, inclusive um astro que representaria o seu pai e o astro que representaria sua mãe. Todos se dobram diante dele. Quando ele revela este sonho, até mesmo o seu pai, que tinha tanto amor e afeto a ele, não entende esse sonho e fala: olha, agora você já foi longe demais, né? Como numa estrutura familiar patriarcal, você me fala que até eu vou me dobrar diante de você. Então, amados, eu queria que você tivesse em mente, assim, nós estamos vivendo dias difíceis. E eu tenho certeza que Deus está nos movendo a falar sobre José, porque ele tem uma palavra para muitas pessoas que estão se sentindo muito mal, para pessoas que estão se sentindo desamparadas. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para pessoas que têm se sentido injustiçadas, né? Eu sei que Deus tem uma palavra hoje de refrigério, de renovo, de esperança para muitas pessoas. Eu não ia falar sobre José. Estou falando sobre José porque eu sei que Deus tem algo para falar com algumas pessoas. Então, depois que José tem esse segundo sonho, acontece uma cena onde é que seus irmãos estão apacentando as ovelhas, né, da família, e o pai de José pede que ele leve mantimento e vá ter notícia dos irmãos. E ele vai. E quando os irmãos veem que José está se aproximando, eles combinam entre eles assim: vamos matar José. A que ponto chegou esse caos, né, amado, familiar? E o que fazer em meio a esse caos? Os irmãos resolvem matar José. Então, amados, nesse momento, um dos irmãos vira e fala assim: não vamos fazer isso, não vamos ter o sangue dele nas nossas mãos, vamos fazer um buraco bem fundo e vamos colocar José lá dentro, né? E aí a ideia era que quando colocasse lá, depois voltar e resgatar José. Então, quando eles fizeram isso, aparece alguns peregrinos no deserto, alguns andarilhos. E, mas olha que engraçado, às vezes a gente não para refletir algumas coisas. Essas pessoas que estavam vindo, porque todo mundo conhece essa história, eles eram ismaelitas. Você lembra de quem são os ismaelitas? Nós falamos sobre eles, são o filho de Abraão. Eles são descendentes de Abraão também. Lembra? Então eles aparecem aqui de novo na história de Israel. E para que eles aparecem? Porque quando eles passam, os irmãos dele falam assim: o quê? Vamos ganhar dinheiro com ele, né? Não vamos matar, não vamos sujar nossas mãos de sangue, mas vamos ganhar dinheiro com ele. Então eles pegam e vendem José para os ismaelitas. E aí, amados, lembra que o nosso estudo fala: em tempos de crise, nós vamos nos mover por propósito ou por necessidade. Esse é o nosso estudo. Então, a todo momento, eu quero que você lembre disso. Nós estamos em crise, nós estamos em caos. E Deus quer falar conosco como que nós vamos nos mover, como nós vamos nos comportar diante dos cenários que aparecem à nossa frente. Então,
ele é vendido, José é vendido como escravo. Então eu quero que você fique na mente agora com uma frase. De queridinho, de caçula, de preferido, ele passa a ser escravo. Por que eu quero frisar essa transição, amados? Porque às vezes isso acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente está numa situação boa e de repente a gente está numa situação ruim. E isso não tem a ver com que se Deus te ama ou não. Isso não tem a ver com que se Deus estar ou não cuidando de você. Por isso que eu achei fantástico essa semana estar estudando a história de Jó, né? Amados, quanta coisa Jó passou e depois eu li assim com bastante paciência, bastante perseverança as falas dos amigos de Jó, que com certeza merecem um estudo à parte. Então, amados, a gente pode estar no momento de fartura e pode cair no momento de necessidade. Foi isso que aconteceu com José. E a questão é como nós vamos nos portar, como nós vamos nos comportar, como nós vamos reagir diante dos cenários que aparecem em nossas vidas. Imagine se você fosse o filho queridinho do papai, tivesse uma túnica toda colorida, diferente de todo mundo. Seu pai nem deixava você ir com os irmãos cuidar das ovelhas por medo de te perder. Então você era todo bem cuidado, querido, e de repente você sai desse posto e cai no posto de escravo. Não deve ser fácil, né, amados? Não deve ser nem um pouquinho fácil. Não foi fácil para José. E você acha que José fez o quê? Amados, eu fiquei impressionado ao preparar esse estudo, porque a Bíblia não esconde. Amados, em vários momentos, Jó, ele falou, Senhor, eu não estou aguentando mais, melhor que eu morresse, melhor que eu nem tivesse nascido, né, na história de Jó. Mas aqui na história de José, a Bíblia não relata nenhum momento ele murmurando, nenhum momento ele reclamando. Que exemplo de perseverança, que exemplo de pessoa que acredita, que crê, que tem realmente fé que Deus está no controle de tudo, né? Fantástico isso. Então ele sai de caçulinha para escravo. Então como ele vai se comportar agora diante desse novo caos? Teve um primeiro caos, que é o caos familiar, e agora a gente tem um segundo caos, que é o quê? Se tornar escravo. Amém? Então vamos lá. Então, amados, ele foi vendido para os ismaelitas levaram ele para o Egito, e lá no Egito ele foi vendido de novo para Potifar. Amados, quando Deus está no negócio, ele nos abençoa independente do cenário. Independente de como você esteja, de como o cenário esteja, independente do que esteja acontecendo, Deus cuida dos seus propósitos. Então, nós temos que acreditar nisso. Então, em Gênesis 39, fala uma coisa fantástica no Gênesis 39, que mesmo como escravo de Potifar, a Bíblia fala que ele começou a prosperar. Onde José estava, amados, prosperava. Tudo que ele fazia, ele era bem sucedido, porque Deus estava com ele. Então, Deus o sustentava. Amados, ele ainda era escravo, mas ele não deixou de transparecer a glória de Deus. Quando Potifar olhava para ele, ele via algo diferente, ele via que Deus estava nele, né? E eu fico pensando assim, quando tudo vai bem, é fácil a gente transparecer a felicidade, transparecer Jesus, né? É fácil encher o Instagram de fotos bonitas e tal. Mas quando a gente está numa situação difícil, quando a gente está numa situação de humilhação, quando a gente está numa situação de debilidade, de fraqueza, numa situação de depressão, é muito difícil a gente confiar que Deus está no controle. E José sempre confiou que Deus estava no controle, amados. Ele trabalhou porque Deus havia revelado para ele qual era o propósito de vida dele. Lembra, lá no começo da história, quando ele teve 2 sonhos, então aqueles 2 sonhos sempre estiveram junto com José. Então, amados, ele prosperou tanto na casa de Potifar, e Potifar foi vendo tanto Deus na vida dele, que ele foi confiando em José. Foi confiando.
A Bíblia fala, amados, que chegou ao ponto que Potifar não se preocupava com mais nada, nada de funcionamento da casa de Potifar, ele se preocupava. Tudo estava nas mãos de José, né? Então, amados, mesmo escravo, Deus estava honrando José, entende? Então, assim, eu sei que cheira a incoerência isso que eu vou falar, mas Deus pode te fazer prosperar mesmo no desemprego. O mundo não entende isso que eu estou falando, mas Deus é Deus, né? Deus pode te dar saúde em meio a essa pandemia. Deus, né, trouxe cura para minha família, eu falei até num dos episódios na vida da Camila, em meio a esse caos todo. A situação dela poderia só ter piorado, ela poderia ter pego esse tal do Covid. Ela estava internada numa UPA, depois foi para um hospital. E Deus abençoou e a trouxe cura em meio ao caos. Entende? Amados, Deus é Deus. Deus é um Deus que pode abrir um emprego para você nessa pandemia, nessa crise econômica que está aí fora, entende? Deus é Deus, amados. Sabe, eu acredito que tanto o Adson quanto todos vocês, nós temos inferiorizado Deus, temos botado Deus do tamanho que ele não é, amados. Deus é tremendo e Deus vai fazer com que se cumpra os propósitos dele. Eu vejo dois problemas. Um é que a gente diminui o tamanho do nosso Deus. E o segundo é que a gente quer que Deus faça o que a gente quer. Mas eu queria que Deus fizesse um monte de coisa. Ontem eu vim chateado para casa porque eu queria que Deus fizesse um monte de coisa no meu serviço. Mas quem disse que é a vontade dele? Entende? Quem disse que Deus existe para me servir? Deus não está aqui para nos servir, amados. Amados, pensa comigo. Deus te dá dois sonhos. Nos dois, todo mundo se dobra diante de você. E de repente você dorme, filhinho do papai, e acorda escravo. O que você ia fazer? O que eu ia fazer? Murmurar, amados. Nós íamos murmurar muito, reclamar muito. A minha esposa até falou comigo ontem, e agora você vai ficar de biquinho? Você vai ficar chateadinho porque você está com problema? Ou você vai encarar isso e tentar mudar essa realidade? Entende? O que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Agora eu sou escravo. Deus falou que todo mundo ia se dobrar e quem está se dobrando sou eu. Então agora eu vou ficar chorando, murmurando e reclamando. Não, amados. Ele deu o melhor dele. Ele foi o melhor escravo que Potifar podia ter. Ele foi o melhor. Tanto foi o melhor que Potifar confiou tudo nas mãos dele. Então, agora eu quero que você frise uma segunda mensagem na sua cabeça. Uma segunda mensagem. Agora nós somos de escravo a homem de confiança. Amém? Então nós éramos filhinho de papai e fomos para escravo. E agora nós somos de escravo a homem de confiança. Que evolução, né? De escravo para homem de confiança. Muda muito. Não importa. Não importa as circunstâncias. Importa se nós vamos decidir sermos servos de Deus. Amém? Por que eu estou falando isso? Quando ele virou o homem de confiança de Potifar, o que aconteceu? Vocês conhecem essa história. Quando ele virou homem de confiança de Potifar, a Bíblia fala que ele era muito bonito, José. Era um homem muito bonito. A mulher de Potifar se interessou por ele. Amados, no mundo atual, num cenário atual, você tem toda a confiança do seu chefe. E a mulher do seu chefe se interessa por você. Amados, a tendência, a lógica era que ele caísse. Longe da família, longe dos irmãos, longe dos princípios morais e religiosos. Ele estava sozinho. Quantas pessoas querem estar longe de todo mundo para poder fazer coisas que não fariam se tivesse na sua cidade? Entende? Ele estava fora de tudo. O que ele fizesse lá, amados, ninguém ia ver, consegue entender? Não tinha ninguém para ver. Não tinha ninguém para acusar ele, ninguém físico, né? Mas ele já tinha decidido, amados. Nessa fase aqui, quando ele saiu da casa do pai dele, ele tinha 17 anos. Então ele deveria estar aí por volta de uns 20 anos, mais ou menos. Mas ele já sabia muito bem o que ele queria. Então quando a mulher de Potifar se interessou por ele, o que ele fez? Fugiu. Ele fugiu. Ele saiu correndo da aparência do mal.
lembre que ele era um escravo. Talvez você pergunte assim, talvez ele já tinha percebido que ela estava interessada por ele. Por que ele não tinha saído dessa situação antes? Ele era escravo, amados. Como que ele ia sair da casa de Potifar se ele era escravo? Como que ele ia fugir? Né? Só se ele fugisse, né? Tentasse fugir. Então ele foge. Quando ele foge, amados, Potifar entrega a ele, pede que ele seja preso, porque a mulher de Potifar fala que na verdade foi José que estava tentando contra ela. Ela inverte a história, e aí José agora, amados, amados, olha, só Deus, amados, só Deus para poder sustentar um homem como José. É bem irracional, porque agora, amados, ele sai de homem de confiança para preso. José foi preso. Então, amados, imagina você. Imagina você. Imagina você agora, depois de ter passado por tudo. Não, agora eu tô bem, gente. Assim, agora eu tenho a confiança do meu Senhor. Agora eu, né, poxa, eu tô bem agora na casa dele aqui, e de repente você dorme, homem de confiança, e acorda preso. Preso, amados. Então José agora, ele está preso. O que eu e você iríamos fazer preso? Reclamar, murmurar, ficar chateado, ficar depressivo, reclamar. Eu lembro até de uma música que tem aí, fala sobre Pedro de Paulo e Silas na prisão, não tem? É uma mulher e um homem que canta, que fala Silas, para Silas parar de murmurar, e Paulo chama ele para cantar. É isso aí, amados. Ia ser desse naipe aí. Nós na prisão, depois de termos passado por tudo isso, nós iríamos murmurar muito, amados. Iríamos murmurar muito. Então, amados, qual é o caos? Qual é o caos de José agora? José é muito caos, amados. Olha, só dando glória a Deus, amados. Tem que dar muito glória a Deus nessa história de José. Qual é o caos de José agora, amados? A prisão. A prisão. Agora José está preso. Então o caos de José, agora a crise de José é a prisão. E o que José fez, amados? José foi o melhor preso que tinha no Egito, amados. José foi o melhor preso que tinha no Egito. Amados, a palavra de Deus diz em Gênesis 40 que até na prisão José era de confiança. Você já viu preso de confiança, amados? Você já viu preso de confiança? José era um preso de confiança. Talvez você não se atentou. Leia lá essa história de novo. Leia essa história no propósito de 90 dias, que Deus vai te falar coisas que você não viu ainda. Amados, eu estava conversando com a Soraya essa semana, porque essa leitura desses dias tem revelado coisas assim tremendas. Então talvez você não tenha se atentado que quando o padeiro e o copeiro são presos, o rei manda prender eles são entregues na mão de José. Talvez você só tenha lembrado que José revelou os sonhos deles, mas você não se atentou que José era tão de confiança que o carcereiro entregou eles aos cuidados de José. Isso é para quê? Para que você entenda que José foi o melhor preso que o Egito já viu. O melhor, que o carcereiro confiava nele. O carcereiro confiava no preso. Entendeu? Então, amados, de homem de confiança a preso, e na prisão as pessoas viam Deus em José e confiavam em José. Então aí acontece aquela cena que a gente gosta muito de contar para as criancinhas dos sonhos, e o padeiro teve um sonho e o copeiro teve um sonho, e José traz a revelação para os dois dos sonhos, e José faz um pedido que eles lembrem de José quando eles estivessem no palácio, né? Então
eles são presos, são libertos, né? São libertos. E José continua preso. Imagina só, amados. Você recebe um copeiro, recebe o padeiro, você transmite Deus para eles, evangeliza eles, discipula eles e fala, agora Deus vai me honrar. Aí você vai e resgata lá aquela teologia da prosperidade, igual o amigo de Jó. Depois eu vou compartilhar com os irmãos. Jó vai virar um estudo, esquenta a cabeça não. Depois eu vou falar muito de Jó. Amados, um dos conselheiros de Jó é o pai da prosperidade, dessa teologia da prosperidade. Então ele vira e fala bem assim, José podia pensar assim, agora eu vou acreditar na teoria da prosperidade, eu estou honrando Deus, eu estou evangelizando na prisão, eu estou discipulando as pessoas na prisão, estou fazendo tudo o que eles esperam de mim, agora Deus vai me honrar. E agora Deus vai me honrar. Que honrar nada, amados. O padeiro foi, o copeiro foi e ele continuou preso. E o que ele continuou fazendo? Sendo o melhor preso que ele podia ser. Amados, faça o que está nas suas mãos. Seja a melhor versão de você. Não espere Deus te tirar da prisão para você ser melhor. Não espere Deus fazer milagres na sua vida para você ser o melhor. Seja a melhor versão de você aonde você estiver. Entende? Seja a melhor versão de você. Honre a Deus aonde você estiver. Honre a Deus, amados. Entende? Se Deus vai te libertar, se Ele não vai te libertar, se Ele vai te curar, se Ele não vai te curar. Entende? É igual aquela música que eu não... Toda vez que eu ouço dela, eu lembro do Brunão. Né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu lembro lá da gente do telhado do papai, no sol de 40 graus, queimando tudo, e o Brunão cantando. Se Ele é Deus, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Então, amados, mas Deus honrou ele sim. Mas Deus honrou ele sim, no tempo de Deus. No tempo de Deus. No tempo de Deus. Eles lembraram de José. Por que eles lembraram? Porque tinha uma necessidade. Qual era a necessidade? O rei teve uns sonhos e ninguém conseguia revelar os sonhos de Deus. Ninguém. Os sonhos que Deus tinha dado para o faraó, para o rei do Egito. E aí eles lembraram, olha... Por que vale a pena ser fiel, amados? Por que vale a pena ser fiel mesmo na prisão? Seja fiel mesmo quando ninguém esteja te vendo. Porque ele estava na prisão e ninguém estava vendo ele, entendeu? Seja fiel quando ninguém está te vendo. Não é só na igreja. Amados, essa pandemia é para desver quem vai ser crente. Porque ser crente domingo à noite é fácil. Se você não consegue ser crente domingo à noite lá na igreja, aí, amados, aí complicou, entendeu? Aí complicou. Você tem que ser fiel em todas as circunstâncias, quando ninguém está vendo. Então, ele continuou sendo fiel, e aí Deus honrou. E aí eles lembraram, olha, existe um homem, um judeu, lá na prisão, que ele revelou os nossos sonhos. E ele vai poder revelar o seu sonho, faraó. Deus tinha dado 2 sonhos para o faraó. E aí, amados, José é chamado. E aí, amados, acontece algo fantástico. José não tem dúvida de que Deus é com ele, que Deus vai revelar. Sabe por quê? Porque ele tinha passado por muita coisa. Ele tinha saído de filhinho preferido a escravo, quase morto, mas virou escravo. Ele tinha saído de servo fiel para preso. Então, amados, ele sabia, amados, José estava igual Paulo. Eu sei ser fiel no muito e no pouco. Eu sei ser fiel próspero e pobre. Eu sou fiel a Deus em todas as circunstâncias, amados. José estava igual Paulo. Então, quando o faraó chama ele não tem dúvida que Deus é com ele, que Deus vai honrar ele, porque ele tinha sido fiel a Deus, e Deus é fiel a quem é fiel nele, a ele. Então Deus honra ele e ele revela os sonhos de Faraó. Né? Faraó tinha tido sonhos das espigas cheias e as minguadas, das vacas magras, das vacas gordas, né? E ele vai e traz uma revelação de Deus para o coração de Faraó. E sabe o que Faraó faz, amados? Faraó transforma ele de preso para governador do Egito, amados. Entende? Ele nem passou... Vou fazer uma brincadeira aqui. Ele nem passou por vereador. Ele nem passou por prefeito.
Ele nem passou por deputado estadual, nem federal, nem senador. Ele virou governador, amados. Ele de preso, ele virou governador do Egito. Sabe por quê, amados? Porque Deus é Deus. Deus faz e cumpre as suas vontades, os seus propósitos. A questão é se nós vamos nos alinhar aos propósitos e aos desígnios de Deus, amados. Deus quer contar conosco, mas não é para realizar o meu sonho. Não é para realizar o seu sonho, entende? Eu anotei umas frases aqui que eu queria compartilhar com os irmãos, que tudo isso, amados, não é sobre José. Como assim, Watson? Você falou até agora de José. Falei, mas não é sobre José. Isso não é sobre ser governador do Egito. Que isso, Watson? A história toda é tão linda porque no final das contas ele vira governador do Egito. Mas não é. Não é sobre virar governador do Egito. Você, professora da EBD, ouça isso. Não é sobre ser governador do Egito. Talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, porque o meu entendimento era esse, de que tudo isso foi para que José pudesse ser uma ponte, um elo, poder receber a família dele, porque se José não estivesse no Egito, a família dele ia morrer de fome. E eu já falei isso, amados. Ah, não, porque no final das contas, tudo isso é porque José precisava estar no Egito para poder receber a sua família, para que Israel não morresse de fome e uma família se tornasse uma nação. Não é sobre isso. O quê? Não, não é sobre isso. Não é sobre a família dele morrer de fome, não é sobre a família dele ter um lugar para se tornar uma nação, porque Israel foi recebida no Egito como uma família e saiu de lá como uma nação, com Moisés libertando eles do Egito. Sabe sobre o que é, amados? É sobre os planos de Deus. É sobre a promessa que Deus tinha dado a Abraão? Não. Sobre a promessa que Deus tinha dado a Eva e a Adão lá no Éden, que de Eva viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E depois essa promessa foi repaginada, ela foi relançada por Deus em Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então Deus tinha que passar por José, porque ele tinha uma promessa para cumprir. E qual é a promessa, amados? Que todas as famílias da terra seriam benditas. Então tudo isso é sobre Jesus. Tudo isso é sobre o plano salvífico de Deus. É sobre os propósitos eternos de Deus. Entende, amados? Por que eu falei da EBD e tal? Porque todos nós, como fomos dar aula agora, temos que pegar as nossas lições e remetermos no final, na conclusão, para Jesus, amados. Nós temos que falar sobre Jesus, nós temos que falar sobre a razão de tudo isso existir. Tudo existe para Jesus. Tudo em nós tem que acontecer para a honra e glória de Deus, através de Jesus. Então tudo isso era Deus orquestrando a história para que Jesus viesse, amados. Para que tudo isso culminasse na vinda de Jesus. Entende? Então, você está orando pelo quê? Para que a Covid passe? Mas passe para quê? Entende? Você está orando para que Deus te cure de uma doença, mas te cure para quê? Você está orando para que Deus te dê um emprego, mas para que Deus te dê um emprego para quê? Entende? Porque José foi honrado para quê? Para que o projeto, o plano de Deus se cumprisse. Então nós temos que pedir a Deus, sim, mas nós temos que pedir para que tudo seja para a honra e glória de Deus, para que Jesus seja revelado nas nossas vidas. Amados, eu não vou conseguir não fazer mais isso. Todos os meus estudos e pregações, no final de tudo, tem que ser uma aplicação. Qual é a aplicação? Nós agora, amados, temos que pensar o que está acontecendo conosco. Como nós vamos se comportar no que está acontecendo. Porque Deus quer contar conosco para a segunda vinda de Jesus. Conseguiu ouvir isso? A partir de agora, amados, tudo que você decidir, tudo que você vier a fazer, você tem que pensar, tudo que você está pedindo, se é para que o nome de Deus seja glorificado, se é para que você contribua para a vinda de Jesus. Amém? Ah, glória a Deus, amados.
Então, no final disso tudo, eu quero que você pense se essa crise que você está vivendo, se em tudo isso você está sendo a melhor versão de você, e se você está contribuindo para que Mateus 24, para que Apocalipse, para que tudo aconteça, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus, que o meu sofrimento, que o seu sofrimento não seja à toa, amados, não seja só lágrimas, sabe? Eu sei que temos vivido dias difíceis, eu sei que você tem sofrido, eu tenho sofrido, todos nós temos sofrido de alguma forma, mas que tudo isso não seja à toa, amados. Amados, eu fiquei tão feliz, amados, tão feliz essa semana quando eu vi o grupo lá da igreja se movimentando, o grupo do WhatsApp, e as pessoas falando como elas estão tentando, pelo menos tentando ler a Bíblia. Amados, Deus está levantando tantas pessoas, amados. São tantas pessoas que Deus tem levantado para voltar para a palavra, voltar para o estudo, voltar para o que é verdade, separando o que não é essencial do que é essencial, entende, amados? É fantástico o que Deus tem feito em várias pessoas. E esses estudos têm sido com o único objetivo para que Deus consiga te alcançar. Eu estava falando com o Douglas, com meu primo lá de Cachoeiro. Ele estava meio triste porque eles voltaram com os cultos lá, voltaram a se reunir, mas as pessoas não voltaram. Ele estava muito triste. A igreja é uma igreja bem jovem, eles têm mais de 100 jovens, né? Só jovens. E ele estava muito triste. E eu falei, Douglas, não fica triste não. Sabe por quê? Se as pessoas não estiverem conseguindo ser fiéis na Covid, é porque Deus está dando um alerta para elas. Porque elas não vão conseguir ser fiéis nos últimos dias. Porque a palavra de Deus diz que os últimos dias seriam muito maus. Então, amados, é uma preparação que Deus está fazendo conosco. Deus é tão bom que Ele está nos preparando para o pior, entende? Então vamos ser fiéis no Covid. Eu falei com ele, não se preocupe com isso não. Sabe? Eu falei Douglas, eu estou fazendo um propósito de leitura da Bíblia em 90 dias. E é claro que eu não vou enganar a igreja. O meu sonho é que a igreja estivesse junto comigo, todos lendo junto comigo. Não é porque eu quero, amados, porque Deus quer que você leia a Bíblia. Mas se você não pode 90, leia em 6 meses, leia um ano, mas leia todos os dias. Nem que seja um capítulo, amados, mas comece o seu dia lendo a Bíblia. E eu falei com ele, então Douglas, acalma o seu coração. Sabe por quê? Porque quando você planta uma semente, você não vê a semente germinar. Entende, igreja? Quando a gente planta uma semente, a gente não vê. Normal é não ver. Você põe ela na terra, tampa ela de terra e você não vê que ela está germinando. Você só vê quando a plantinha aponta para fora da terra. Então eu creio, amados, em Deus que estes dias, este momento, tem sido um momento em que a semente tem germinado em muitos corações. Entende? Muitos corações. Então, a gente às vezes não está vendo, mas Deus está fazendo a obra. Porque glória a Deus que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Entende? É o Espírito que faz a obra, não sou eu. Glória a Deus por isso que não sou eu, amados. Porque se fosse eu, nós estávamos perdidos se fosse eu. Vocês estavam perdidos. Pergunte à minha esposa se vocês não estavam perdidos, se dependesse de mim. Estava perdido. Mas não sou eu, é o Espírito Santo. A nossa função é plantar a melhor semente. Então, igreja, é isso que nós estamos fazendo. Plantando a melhor semente para que o Espírito Santo de Deus complete a obra na sua vida. Amém? Glória a Deus. Hoje, estou com o relógio, consegui terminar mais cedo. Amados, a outra live, depois eu fui ver quando a Soraya postou para encaminhar para minha tia, que ela não tinha assistido. Ficou quase 1 hora, amados. Eu fiquei pensando assim, como que vocês tiveram paciência de ficar 1 hora? 1 hora me ouvindo. Mas amém, tiveram. Mas hoje não vai precisar não, nós terminamos por aqui. Então vamos só recapitular. Seja a melhor versão de você, amados, independente de onde você estiver. Se você ainda estiver tendo a oportunidade de ser o filhinho preferido do papai, honre a Deus. Honre a Deus. Ah, Irineia, você já está em Jó? Mas que chique, Irineia. Olha, a Irineia está em Jó. Eu estou em Salmos, amados. Eu queria dizer para vocês que estão no propósito, eu estou em Salmos. E se prepara quem tiver, porque Salmos não é fácil não, tá? Eu vou te enganar não. Salmos, ele me mandou ler 30 capítulos de Salmos. Eu estou devendo 15 ainda para hoje. 15 capítulos. Mas um bom que Salmo é mais curtinho, né? Eu quero dizer para você, amados, que
Salmos capítulo 2 fala sobre Jesus. Lê lá, Salmo capítulo 2 fala do Cristo. Salmos capítulo 2 é escatológico, meu amado. Olha, eu tenho essa leitura, amados, eu tenho descoberto tanta coisa, amados. Amados, eu estava compartilhando com a minha família, o grupo da minha família, que Jó, a gente fala que, lê lá depois, Jó 42, a gente fala que Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha, não fala? Que Deus restituiu em dobro? Amém, foi sim. Mas fala lá que os amigos e os parentes de Jó começaram a se compadecer dele, começaram a visitar ele, e cada um que ia lá entregava moedas de prata e anel de ouro, e fazia um jantar para Jó. E a partir daí, amados, tudo foi mudando, e aí a prosperidade foi chegando. Ou seja, professores da EBD, não cai do céu. Jó, a prosperidade de Jó não caiu do céu. Deus usou os seus amigos e parentes para fazer a prosperidade chegar na casa de Jó. Amém? Amados, glória a Deus. Eu vou parar por aqui, senão vocês vão acabar saindo todo mundo aqui me deixando sozinho. Porque tem sido fantástica essa leitura. Minha vontade era de compartilhar com vocês todos os dias as coisas que Deus tem falado comigo nessa leitura. Está sendo tremendo, tremendo. Mas vamos lá. Eu quero orar com você para a gente estar encerrando. Seja a melhor versão de você, de onde você estiver. Seja a melhor versão sendo o filhinho preferido do papai. Seja a melhor versão de você sendo escravo. Seja a melhor versão de você sendo homem de confiança. Seja a melhor versão de você sendo um preso. E seja a melhor versão de você sendo um governador do Egito. Amém? Não importa as circunstâncias, seja a melhor versão de você. Seja fiel aos princípios de Deus na sua vida. Não se venda por nada. Amém? Vamos orar então? Feche os seus olhos aí. Pai, eu quero neste momento, ó Deus, colocar as nossas vidas diante de Ti. Deus, eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui estão têm passado dias difíceis. Essa semana não foi fácil para mim, Pai. Mas eu decido, Pai, nesta hora, nesta noite, como eu decidi nessa semana, entregar isso tudo nas Suas mãos. Porque, Pai, eu não sou movido por circunstâncias, nós não somos movidos por circunstância, Pai. Nós estamos decidindo, ó Deus, neste momento, nos mover por propósito. Deus, nós não queremos nos mover por necessidade. Deus, se José tivesse se movido, ó Deus, por necessidade, ó Deus, ele tinha se rendido à mulher de Potifar, Deus. Deus, ele não tinha sido o melhor preso que o Egito já viu. Mas ele decidiu se mover por um propósito, porque ele sabia, Pai, que em algum momento o Senhor ia ser fiel e iria cumprir as suas promessas, Deus. E o Senhor foi fiel, e o Senhor cumpriu as suas promessas. Pai, cumpre as suas promessas nas nossas vidas, Pai. Cumpre as suas promessas da tua igreja, cumpre as suas promessas na IPDR, Pai. Cumpre as suas promessas, Pai. Nós queremos ser parte da sua promessa, Deus. Nós queremos ser aqueles que serão usados por Ti, Deus, para cumprir os Teus desígnios, Deus. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Pai, como aquela música, Pai, maravilhosa, como um farol, Pai. Deus, o mundo está perdido, Deus. Ó, Deus, no mundo só tem escuridão, Pai. Mas nós queremos ser o farol que o Senhor vai usar, Pai, para iluminar os que estão, Senhor, padecendo na escuridão, Pai. Deus, nós queremos ser, ó Deus, o sal que irá temperar este mundo, ó Deus. Usa-nos, Deus, que nós possamos fazer a diferença neste mundo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos prepara, Pai, para os dias ruins que virão, ó Deus. Queremos ser a igreja fiel dos últimos dias, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pela paciência, igreja, saudade de todos vocês, como é bom ver vocês aqui, mesmo que seja a fotinha de vocês subindo aqui embaixo, te ver, ó, a Laila tá aqui de novo, como é bom te ver aqui de novo, Laila, que Deus abençoe sua vida, que você não seja movida por circunstâncias, Laila, que estou orando por você, estou orando pela sua vida, que Deus abençoe, que você passe bem por tudo que está acontecendo e que Deus possa honrar o seu propósito de estar conosco na sexta-feira. Que bom ver o Fabinho aqui. Ó, tô vendo até o meu pai com o Instagram, gente. Tá vendo? Olha como é que Deus é Deus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Joana, Bruno, Ariane, todos vocês que estão aqui conosco. E que Deus abençoe também aqueles que não puderam estar. Que depois, se Deus quiser, vão estar vendo no YouTube.
que a gente vai salvar lá no YouTube. Muito bom ter vocês aqui, família. Que Deus abençoe todos vocês, que nós possamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.